Os clássicos mais cruéis da Europa, eu boto fé que é uma pegada tipo assim, né, mano? O cara que tem um clássico, mas ele humilha seu adversário sempre. Pique, sei lá. Tipo, mano, teve um ano aqui em Minas, velho, que o Cruzeiro ganhou do Atlético 2 vezes seguidas. Tipo, em dois. Tipo, acho que foi em 2008 e 2009 de 5-0 no Campeonato Mineiro. Isso foi humilhante, velho, pro torcedor atleticano. Pô, que aquela época ali era difícil mais ser galão, viu, velho? Papo reto, papo reto. Senhoras e senhores, hoje o Eurão apresenta alguns dos clássicos mais cruéis da Europa. De um lado do ringue, um time multicampeão, em boa fase há décadas e Tá ligado? cheio de estrelas no É seu isso elenco. mesmo. Do outro lado do ringue, um clube que vive do seu passado, que às vezes flerta com rebaixamento e que já tá mais pra lá do que pra cá. Né? Pô, eu acho que o maior exemplo disso aí é Liverpool e Everton, velho. Não dá, mano. A torcida do Everton, papo reto. Eu acho que o Everton recentemente ganhou do Liverpool, tipo assim, tinha muitos anos que eles não ganhavam, algo do Essas tipo, mano. lutas desleais só sobraram as lembranças de tempos onde houve competitividade, Caralho, é foda, porque né, atualmente as responsabilidades são divididas. Enquanto um lado só bate, o outro só apanha. Hoje teremos 7 duelos e que entrem os primeiros 2 combatentes no ringue. Pelo cinturão da cidade de Barcelona temos de um lado o próprio Barcelona, com um total de 128 vitórias no derby. São Deve ser contra o 28 Espanhol, né? 8 títulos Pô, do Campeonato coitado, Espanhol em campo e armas pesadíssimas como Yamal e Pedri. Do lado menos glorioso temos o Espanhol, com 44 vitórias no derby e 2 títulos nacionais É foda. da Série B. Mas ó, Barcelona contra Espanhol é um clássico muito histórico que já foi mais equilibrado. O Barça foi fundado em 1899 com uma forte identidade multicultural e focado na ligação do clube com a cidade e com a Catalunha, uma região que até hoje nutre ali um forte sentimento separatista. Do outro lado, o Espanhol reclama do domínio culé sobre essa questão da identidade catalã, porém ele normalmente se alinha a uma postura mais nacionalista da Espanha, né, ou até neutra em relação a essa questão. Então é um derby com diferenças políticas, sociais, econômicas e que se traduz bem ali numa briga de gato e rato, né, ou no caso o gato, o mascote do Barcelona, e o periquito, o mascote do Espanhol. Se a gente for puxar até antes da criação da La Liga, o primeiro derby entre essas duas equipes aí aconteceu no ano de 1900 e de lá pra cá a rivalidade ficou muito mais intensa e costuma parar a cidade. Mas é aquela parada, né, mano? Tipo assim, cara, o Barcelona chegou num patamar de clube, velho, que, tipo assim, não tem como mais outro clube que não for Real Madrid competir com o Barça, tá ligado? Não tem como, velho. O Espanhol vai ter uma vitória aí a cada 5 anos, tá ligado, velho? Vai segurar um empate em casa, às vezes, e é isso que os caras vão comemorar, mano. Deve ser muito ruim isso, velho. Deve ser muito ruim. O molequinho na escola zoado pra caramba, porque o Barcelona sempre espanca o Espanhol, tá ligado? O torcedorzinho do Espanhol sempre né? Por conta do Barcelona. É complicado, cara. É difícil demais, velho. E é aquela parada... Pô... E você vê, mano, por exemplo, o Barcelona, quando ele teve uma crise financeira recentemente, ele continuou sendo o Barcelona. Ele passou por maus bocados? Passou, velho. Mas ele continuou sendo o Barcelona e provavelmente nesse período continuou batendo no Espanhol, tá ligado, velho? É foda, cara. Não é fácil, não. A fase do Espanhol Não é nesse fácil, derby foi no torcedor do início Espanhol, dos anos de ou de outro clube desse tipo. 1940, quando eles conseguiram ganhar a sua segunda Copa Nacional e depois na década seguinte chegaram a meter um sonoro 6-0 pra cima do Olha, ó. Barcelona. Ai, que Porém, com o beleza. tempo o Barcelona foi ficando muito maior e hoje os números são assustadores, né? Não só eles têm quase o triplo de vitórias no clássico, como o elenco do Barça é quase 12 vezes Que mais isso, valioso, o que se traduz num domínio O Espanhol não consegue comprar o Yamal, filho. O elenco do Espanhol não compra o Yamal, mano. brutal no clássico, né? O Barcelona não perde do Espanhol há 12 jogos. Se for contar só pela Liga, são 28 partidas Olha de aí, invencibilidade, velho. Não dá, com mano, a pra última ser feliz, derrota não, sendo velho. lá em 2009. E pra piorar Não dá pra ser feliz assim. Eu falei que ganhar uma vitória a cada 5 anos é mais, né, velho? pro lado do Espanhol, nas últimas 10 temporadas, eles jogaram a segunda divisão 2 vezes, enquanto no mesmo período Difícil. o Barcelona foi campeão espanhol em 5 oportunidades. E pra ampliar ainda mais essa humilhação, nas últimas 3 temporadas, o Barcelona foi campeão espanhol 2 vezes, e nas 2 vezes eles confirmaram o título justamente ganhando do Espanhol na casa do rival. Aí é difícil demais, cara. Aí é muito triste, velho. Pô, o futebol também. Mano, o futebol tem hora também que ele gosta de jogar lá no chão, né, velho? Pô, já não era suficiente pros caras ver o Barcelona ganhando tudo sempre, mano. Tinha que ganhar em 2 oportunidades dentro da casa do Espanhol o título da La Liga.
O campeonato tem 38 jogos, mano. Tem que ser justamente contra o Espanhol, na casa do Espanhol. Se fosse na casa do Barcelona, era um pouco mais fácil também. O futebol, tem hora que ele enfia a faca no torcedor, ele roda, né, velho? Ele não tem dó. Não tem dó mesmo, cara. É impressionante como é que o futebol pode arrebentar com a autoestima de qualquer pessoa, velho. Principalmente homens, né? Inclusive, em 2023, os culés comemoraram muito esse título lá, né? E aí a torcida do Espanhol ficou pistola, invadiu o campo, os jogadores do Barça tiveram que sair correndo e tudo mais. E mesmo com o Espanhol não mostrando tanta força dentro do campo, essa história foi pica. A torcida mantém essa rivalidade acesa, né? Recentemente, por exemplo, teve o caso do Joan Garcia, goleiro do Espanhol, que foi contratado pelo Barcelona. E a torcida ficou completamente indignada, protestou, chamou ele de rato e tudo mais. Então, no duelo entre os clubes, o Barcelona vem dando, obviamente, um fatality no rival. O próximo confronto na Arena Eurão coloca frente a frente uma zebra e um touro no Derby de la Mole. O clássico é tipo Juventus e Parma? Clássico de Turim, entre Juventus e Torino. De um lado do ringue, a Juventus com 93 vitórias no derby e 36 escudetos. Do outro lado, o Torino, com apenas 44 vitórias e 7 campeonatos da Série A. Nesse duelo aí, a velha senhora se mantém completamente soberana, mas nem sempre as coisas foram assim. O Torino já teve um dos maiores esquadrões do campeonato italiano. Inclusive, o Torino foi fundado em 1906 por dissidentes da Juventus. Mano, na moral, o editor colocar essa foto aí, velho, tipo assim, mano, se alguém falar pra você assim, esse aí não é o time do Torino, você vai falar o quê? Prova, né? Prova que não é. Tá ligado? Tipo assim, cara, essa foto aí pode ser a foto do time de vôlei da praia de Copacabana em 1920. E quem vai falar que não é? Que estavam insatisfeitos ali e saíram pra fundar esse novo clube. E desde então, os dois fazem o derby mais antigo. Mano, na moral, esse escudo da Juventus, esse aí já tava mais velho, né? Mas o escudo que a gente teve antes desse J, ele era muito doido, mano. Muito pica, velho. Itália. Lá atrás, em 1912, o Torino chegou a aplicar a goleada mais estrondosa do derby, né? Um 8-0 pra cima da Juve. Mas ultimamente, mesmo com a Juventus passando por alguns momentos menos bons, esse derby tá pendendo só pra um lado. A Juve tá invicta a 22 jogos contra o Toro. Né, e em 2015, o Torino conseguiu a sua última vitória no derby, né? Um 2-1 de virada. E não só isso, como a única vitória no século. Pra piorar, antes dessa vitória heróica em 2015, eles já tinham ficado 20 anos sem vencer a Juventus. Imagina o seu time. O Torino deve ter comido uma Série B aí, pelo menos uns 7 anos, esses 20 aí. Não é possível, cara. Ou, na moral, se você tem um clássico, velho. Se você tem um clássico, tá ligado? Você torce pra um time, tem um clássico. Você enfrenta seu rival todo ano e você fica 20 anos sem ganhar dele. É papo de você, tipo assim, mano, parar de acompanhar futebol, velho. É pra parar de acompanhar futebol, mano. Não tem como, velho. O torcedor não aguenta isso não, velho. Você enfrentar o seu rival 2 vezes no ano e tem 20 anos que você não ganha dele, é pra parar de acompanhar futebol. Eu pararia de acompanhar. Eu assistiria de hobby, de rolê, tipo assim, vou ver aqui uma liga indiana, tá ligado? Vou ver só a Premier League agora, só a liga francesa, eu não vou ver mais meu time. E ficar 20 anos sem vencer o maior rival, cara. E esse desequilíbrio no clássico aí se deu por muitos fatores ao longo do tempo. Mas a gente tem 2 pontos-chave principalmente. Um é que a Juventus foi comandada pela família proprietária da Fiat por grande parte da sua história, o que ajudou a gerar um enorme crescimento no clube. E outro fato é o impacto que houve no Torino com o desastre de Surpega em 1949, quando o avião tava voltando pra casa com os jogadores ali e acabou se chocando com a Basílica de Superga em Turim. 18 jogadores faleceram, além de diretores e membros da equipe técnica também. Foi uma das maiores tragédias da história do futebol, com certeza. E esse elenco do Torino era altamente vitorioso e os caras estavam a 4 rodadas de se consagrarem ali tetracampeões consecutivamente do campeonato italiano. Eles estavam completamente no auge, dominando o futebol italiano. Depois da tragédia, o título foi dado pro Torino mesmo assim, e eles tiveram que botar basicamente a equipe juvenil pra terminar o campeonato, mas era um Torino dominante na Itália, que formava a base da seleção, inclusive, numa geração que ficou conhecida como o Grande Torino. E tudo isso se perdeu com o acidente aéreo, né? Talvez a história do futebol italiano fosse muito diferente se esse desastre não tivesse acontecido. Depois da tragédia, o Torino só voltaria a ser campeão
27 anos depois, enquanto a rival Juventus no mesmo período conquistou 9 Scudettos. Um momento peculiar da história desse derby foi quando o Torino ficava meio que ioiô, né, caindo pra segunda divisão, voltando pra primeira, até que conseguiu o acesso em 2006. E nesse mesmo período, a Juve chegou a ser campeã do futebol italiano, mas foi rebaixada mesmo assim por causa do escândalo do Calciopoli. E aí a torcida do Torino tava eufórica, porque os papéis ali se inverteram. A Juventus jogou a Série B da temporada 2006. Mas aí a Juventus subiu e o Torino caiu, provavelmente. Enquanto o Torino tava na Série A. Mas como sabemos, a Juve acabou se recuperando, construindo uma hegemonia no futebol italiano na década seguinte e mantendo o cinturão ali da cidade mágica, né? Com sobras e com tranquilidade. Atravessando os Alpes, a gente chega na Baviera para falar do confronto entre os dois maiores campeões da Alemanha. E se você achava que Bayern contra Borussia Dortmund... Não, é Bayern e quem? Já vinha sendo desequilibrado recentemente, se prepara porque o desafiante aqui costuma apanhar ainda mais. Do lado vitorioso temos o Bayern de Munique, lutando com todas as suas armas e a contratação de quase toda a revelação que surge nos demais times alemães. Do outro lado, um clube que vive apenas de glórias passadas e que tenta reaver o que já foi seu um dia. O Nuremberg. Exatamente, Bayern e Nuremberg ficam na Baviera, então é praticamente como se fosse uma rivalidade estadual, digamos assim. Um combustível dessa rivalidade é o fato de Nuremberg não se sentir parte da Baviera e sim da Francônia. Então existe uma certa rivalidade geográfica e cultural que obviamente também é transportada para dentro do futebol. Comemorando 125 anos agora, o Nuremberg coleciona 9 títulos alemães, só que um tanto quanto empoeirados é verdade, né? Eles foram o grande clube alemão da década de 1920, mas recentemente as coisas não têm sido tão boas. E o último título de Bundesliga deles foi em 1968. Desse ano pra cá, o Bayern foi empilhando taças e construindo uma hegemonia na Alemanha, né? Chegando a impressionantes 34. O Bayern é a Bundesliga, né, mano? 4 títulos e criando uma distância ali pro Nuremberg que, obviamente, é impossível de ser alcançada. No duelo histórico aí... Não, né? Mas o Bayern precisa falir primeiro. Aí, tipo, o Bayern tem que ser proibido de contratar, tá ligado? Proibido de formar bons jogadores. Jogar só com quem tem duas profissões, tipo, o cara tem um trabalho normal e joga no Bayern de Munique. E, enquanto isso, o Nuremberg tem que receber dinheiro saudita, né? Pra poder contratar os grandes nomes do futebol mundial. Aí daqui 30 anos, quem sabe, ou 40 ou 50, o Nuremberg chega no nível do Bayern de Munique. Bayern tem 54 vitórias contra 29 do Nuremberg. Não é uma distância tão absurda assim, mas hoje em dia o patamar dos clubes é muito diferente, né? Em valor de mercado do elenco, o Bayern tem ali um esquadrão 32 vezes... Meu irmão, o Neuer tá prestes a aposentar. Eu boto fé que o Nuremberg não compra o Neuer, véio. Mais valioso que o do Nuremberg. Se eles vendessem apenas o volante Pavlovic, já dava pra comprar o elenco do Nuremberg inteirinho. E essa diferença muito brutal se dá pelo fato do Nuremberg ter se tornado um clube ioiô, que cai e sobe de divisão e que nesse momento já tá há 7 anos afundado na segundona. Enquanto isso, o Bayern só tem motivos pra sorrir. Já tem 15 jogos que eles não perdem do Nuremberg. A última derrota foi lá em 2007, que inclusive foi a única no século. E o último jogo entre os dois foi em 2019. Esse é o Matheus Pereira? O Matheus Pereira já jogou no Nuremberg? Matheus Pereira... Transfer Market. É ele mesmo, gente! É o Matheus Pereira! Lá enfrentando o Kingsley Coman. É isso aí. Foi um empate em 1-1 que teve gol do Matheus Pereira pro Nuremberg, tá? E com o time deles ali perdendo um pênalti nos... O Matheus Pereira já brocou gol no Neuer, nem fudendo. Nem fudendo. Isso aqui é informação assim... Isso aqui é informação de maluco, velho. Isso aqui é informação de louco, velho. Bayern. Uma vez fez gol. Não era o Neuer no gol. Era o Reich no gol. Era o Reich no gol. Caralho, se ele tivesse feito gol no Neuer, ia ser muito pica, velho. Que loucura, cara. Que loucura. Isso aqui é loucura.
acréscimos do segundo tempo. Seria a chance de finalmente quebrar essa invencibilidade do Bayern no derby, mas não rolou. Apesar do derby ser muito desigual e cada vez menos frequente, né? Os jogos ainda pegam fogo e a energia nos estádios ali é intensa. Inclusive a rivalidade entre as torcidas é grande, elas se odeiam, né? E chegou até o caso absurdo recentemente de quando torcedores do Nuremberg agrediram um jogador do próprio clube por Aí não dá, né? ele ter postado nas redes sociais. Não, calma aí. Assim, agredir o cara não justifica, né? Não é certo agredir o amigão ali, o camarada, mas o cara também meter, pô. O cara meter a camisa do Bayern de Munique tá de sacanagem também, né? Ele tá brincando, pô. Que isso, mano? Não dá. Aí, assim, não é que é pedir, tá ligado? Mas, assim, nada justifica agressão. Poucas coisas, na verdade, justificam agressão, né? Tem algumas coisas na vida que justificam agressão, não tem como. Esse negócio de, não pode bater nos outros, dependendo do que o cara fez pra você, você vai querer bater nele. E é compreensível. Esse caso aqui não dá, né? Violência no futebol é errado. Agora, o cara fazer isso aí não dá também, né, mano? É sacanagem com o torcedor. Imagina, o doidão ali joga pelo Fluminense, talvez, e posta a foto da camisa do Flamengo. Eu não acho certo, tá ligado? Ainda mais quando você joga no time que é considerado menor, tá ligado? Aí é pior ainda. Mano, na moral, tipo assim, se o jogador que joga... Vamos lá. Se o jogador que joga no Cruzeiro meter uma foto com a camisa do América, vai pegar mal pra caramba, mas tipo assim, tá ligado? O América. Alguns torcedores do Cruzeiro vão pensar. Agora, se o cara joga no América e veste a camisa do Cruzeiro, é revolta na torcida americana. Revolta. É pra acabar com o cara, é rescindir contrato. Uma foto com a camisa do Bayern de Munique. O confronto, inclusive, já foi sangrento. Olha que insano. Muito burro em mesmo. 1982, o Bayern e o Nuremberg se enfrentavam na final da Copa da Alemanha, quando Dieter Hunes, do Bayern, tava com a cabeça toda sangrando e se recusou a sair de campo. E aí, com o casco todo ensanguentado e enfaixado, foi dali que saiu um gol de cabeça pra dar o título pro Bayern de Munique em cima do rival. Outro clássico que o cara com a cara toda sangrando fazer um gol de cabeça. Marca um país e uma cidade é o derby de Merseyside. Do lado vermelho do ringue temos o Liverpool, campeão europeu e 20 vezes campeão inglês. Pro Everton o clube tem 96 vitórias no derby e registra a maior goleada da história, um 6-0 em 1935. Já do lado azul temos o Everton, com 63 vitórias no confronto e 9 títulos ingleses. Tá bom, mas ultimamente estagnado e vendo seu rival ganhar tudo. O clássico tem se tornado cada vez mais desigual, mas ele tem a sua peculiaridade, né? É praticamente uma rivalidade entre cavalheiros ali, se comparado com outras paixões mais intensas do futebol. Isso porque o confronto muitas vezes é chamado de clássico amigável. E isso tem... Ele contou uma parada aí recentemente que eu fiquei de cara, eu esqueci já o que é, mas ele vai contar de novo provavelmente. Tem algumas explicações. A primeira é a origem dos clubes, né? O Liverpool surge do Everton, exatamente. Os Toffees começaram a sua história lá jogando no estádio do Anfield e depois abandonaram porque o preço do aluguel aumentou. Aí o antigo diretor do Everton e dono do Anfield, John Holding, resolveu falar: vocês querem ir embora? Tranquilo, eu crio meu próprio clube, o Everton Athletic, com as cores azul e branco. Porém, o nome foi vetado e o segundo nome escolhido, o plano B, era chamar o clube de Liverpool, e foi assim que surgiu. Outro motivo para esse clássico amigável é que as torcidas se juntaram em momentos de dificuldade e tristeza, como por exemplo, depois da tragédia de Hillsborough. E também tem a questão da proximidade geográfica, né? O Goodison Park, estádio do Everton, e o Anfield, estádio do Liverpool, são basicamente separados apenas por um parque. E agora o Liverpool mudou, né? A sua nova casa é o Hill Dickinson Stadium, mas a despedida do Goodison Park... o Liverpool não, o Everton mudou. Foi épica, com o último clássico da história do estádio acontecendo lá e o Everton empatando a partida nos acréscimos do segundo tempo pra loucura da torcida, mostrando que mesmo sendo uma rivalidade mais saudável ali, as torcidas são apaixonadas e obviamente querem ganhar a todo custo, né? Assim como outros clássicos desse vídeo, o time mais fraco atualmente, o Everton, começou melhor, tá dominando lá no começo, até o Liverpool tomar a dianteira na década de 80 e nunca mais perdeu o protagonismo, que só se intensificou nos últimos anos, com o Everton um tanto quanto apático na Premier League. Mas do jeito que a zica... Quando eu era mais
mais novinho, mano, eu gostava muito do Everton. Eu achava um time muito massa. Do Eurão Hoje em funciona, nos próximos anos o Everton vai dar a volta por cima com certeza. Vamos agora pra Holanda pra falar de Roterdã, que tem o maior porto da Europa, mas nessa cidade só há espaço pra um clube ser dominante no derby. O Feyenoord manda no clássico, carregando o peso de inúmeros títulos e 82 Mas vitórias contra quem? nesse duelo. Já o Sparta Roterdã saiu Sparta vitorioso em Roterdã? apenas 25 Você é o irmão do Pogba? oportunidades em toda a história. O Feyenoord tá invicto há 15 O jogos Feyenoord já é no da hora, derby, velho. com a última Ó, derrota que sendo blusa há bonita. 8 O Feyenoord tem umas blusas muito bonitas, velho. Sério. anos, por 1 a 0 com gol marcado pelo Pogba pro Sparta. E não esse Pogba, Pogba, mas sim o irmão. Matias Pogba, que é irmão do Pogba. O pessoal do Feyenoord deve ter ficado tão chateado em perder para um rival da cidade que nunca ganha deles, que no confronto seguinte eles chegaram com fogo nos olhos e simplesmente meteram a maior goleada da história do duelo. 7 a 0 pro Feyenoord Era melhor ter em perdido o pleno jogo de 1 a 0 estádio e do ser de Sparta. 2, né? A gente já contou um pouquinho da história do Sparta Roterdã, o nome deles e por que tem um cidadão no logo, né? Mas vale lembrar que eles foram fundados em 1888 por pessoas ali da alta sociedade. Enquanto o Feyenoord é 20 anos mais novo e surgiu da classe trabalhadora, especialmente do Porto de Roterdã. Seu apelido inclusive é Clube do Povo. E essas diferenças sociais ditaram o ritmo da rivalidade, né? O Sparta venceu 5 títulos na Holanda, só que já faz mais de 100 anos. Já Nossa, faz um tem muito tempinho, né? tempo. Depois ainda tiveram uma boa fase entre as décadas de 50 e 60 ali, quando inclusive conseguiram ser campeões da Holanda mais uma vez. E depois de brigar aí em segunda divisão, eles conseguiram retornar para a elite do futebol holandês em 2016. Demoraram para conseguir se firmar na Eredivisie, né? E atualmente tem tentado beliscar uma vaguinha europeia, já que eles não disputam nada a nível europeu já faz 40 anos. Já o Feyenoord conquistou 16 vezes o campeonato holandês, diversos outros títulos. Pô, mesmo e assim, tem tipo assim, o Feyenoord dá uma... tipo... Pra esse time aí é menos pior porque o Feyenoord deve tomar taca pro Ajax e pro PSV, né, mano? Então, assim, você vê seu... Porque, por exemplo, pro rival do Bayern, mano, é muito pior, velho. O Bayern tá no topo da Alemanha, tá ligado? O Feyenoord não tá no topo da Holanda. Tá, tipo, ali entre os 3 melhores. É o terceiro melhor, talvez, hoje. Então é mais reconfortante pro coração ali, tá ligado? É uma conquista da Champions League, exatamente. Foi o primeiro clube holandês a levantar Aí, ó, a isso é da orelhuda. hora. Então é mais um derby local que no final das contas sempre acaba da mesma maneira, com o Feyenoord dando um nocaute nos colegas do Sparta. Bruges é uma cidade muito pequena em tamanho, com uma população equivalente ali a de Bagé ou a de Birigui, mas com uma grande Birigui. história e tradição no futebol Clube belga, Bruges. disputando espaço na Bruges deu trabalho pro Barcelona aí na última rodada da Champions. Hein? cidade. Estão os azuis do Clube Bruges, que ganhou títulos até não poder mais Dequetelé. e direto tá participando da Champions. E do outro lado desse duelo, os verdes do Nó. Cercle Bruges, que certamente Nunca ouvi falar desse time. são um clube de futebol de Bruges. O Clube Bruges e o Cercle Bruges dividem não só o coração da população local, mas também o mesmo estádio, o Jan Breidel É, tipo, Stadium. era o tipo clube Mineirão, né? conseguindo botar uma média ali de Mineirão era uns assim. 20 mil espectadores por jogo, enquanto o Cercle se esforça para colocar 5 mil. O Clube Bruges foi fundado em 1891 com forte pro influência da Cercle, hein? comunidade inglesa da cidade. Eles foram se firmar na elite do futebol belga a partir da década de 60 e então se estabeleceram ali como uma força, né, conquistando 18 títulos da Bélgica e chegando até a final da Champions de 1978, quando perderam pro Liverpool. Já o Cercle Bruges, apesar Mano, de vocês botam fé que, por exemplo, se o Bruges ganha essa final de Champions, a história do Bruges na Europa seria completamente diferente, talvez. E a do Liverpool também, se pá, tá ligado? Tem jogos decisivos na história de clubes, rapaziada. Tem jogos decisivos, mano. Por exemplo, se o Agüero não mete aquele gol contra o Queen's Park Ranger, tá ligado? Bota fé. Se o Gabigol não faz os 2 gols contra o River. Esses jogos são decisivos. Mudou a história do clube, mano. Mudam a trajetória cabulosamente, Esse é bastante antigo, não tem a mesma glória, né? Eles venceram o campeonato belga 3 vezes, mas o último tá quase completando 100 anos já, então a galeria de troféus tá empoeirada. Recentemente o clube deu uma revigorada ao ser comprado pelo magnata russo Rybolovlev, que também é dono do Mônaco, né? Ó. E logo depois eles conseguiram subir da segundona pra primeira, se reforçaram e também mudaram o escudo do clube pra essa coisa deveras não tá esquisita. legal. No confronto direto, o Clube Bruges legal. tem 75 vitórias É. contra apenas 16 do Cercle.
E o maior placar desse derby foi em 1991, Nossa, um chocolate de 10-0. E por falar em chocolate, a receita desse bolo aí foi uma farinha muito especial. Porque dos 10 gols, 4 foram do centroavante Frank Farina. Cara, que piada merda, velho. Meu pai do céu. Nossa, piada inusitada. O último duelo no ringue do Eurão tem de um lado o poderoso Dragão do Porto, com 30 títulos portugueses e 105 vitórias no clássico. Do outro lado, a acuada Pantera do Boa Vista, com apenas um título português na sua história e 23 vitórias nesse que é o clássico da fica feio pro Boa Vista aqui, Invicta. E esse nome nunca fez tanto sentido, porque nesse momento o Porto tá invicto a 25 jogos contra o Boa Vista. Não dá pra ser feliz assim, rapaziada. Não dá, velho. Da história do clássico, né? E desde 2007 que o Boa Vista não consegue vencer um joguinho. Mas obviamente não é por isso que o clássico chama Clássico da Invicta, né? É porque a cidade do Porto resistiu a um cerco entre os anos de 1832 e 33 na disputa entre forças políticas portuguesas. Até Dom Pedro I estava envolvido na resistência do cerco, tá? E como a cidade não foi invadida, ganhou esse apelido de Invicta. Entre os clubes, o Porto é mais antigo, fundado em 1893. Pô, eu acho o Porto um clube mó da hora. O Benfica também, eu acho os dois de Portugal e os grandes, né? Eu acho maneiro pra caralho. Enquanto o Boa Vista é mais jovenzinho, nascendo em 1903. Com uma rivalidade que já tem mais de 100 anos, né? E com a maior goleada do clássico, sendo em 1954, quando o Porto meteu 9-1. E detalhe, de virada, né? Então teve um momento em que o Boa Vista tava na frente, os torcedores estavam ali felizes. Pô, mano, aí cada gol... Você tomar uma virada, você faz um gol, depois tomar 9, cara. Pô, é melhor nem ter feito. Do Porto era uma marretada no coração. Certamente foi uma má vista pros torcedores do Boa Vista. Mas com o passar do tempo e chegando na atualidade, né, esse derby deu uma esfriada, não é sentido da mesma maneira mais pelos jogadores, pelo desequilíbrio de forças mesmo, né, mas pelo menos a torcida tem comparecido em peso, lotando o estádio do Dragão aí no último confronto entre as duas equipes. Uma época em que o clássico pegou fogo foi quando o Boa Vista conseguiu pela última vez no futebol português quebrar a hegemonia dos três grandes e vencer a Liga Portugal na temporada 2000-2001. Naqueles anos, o Boa Vista estava muito bem, inclusive tanto eles quanto o Porto chegaram nas semifinais da Copa da UEFA da temporada 2002-2003. O Porto foi pra final e foi campeão em cima do Celtic, que justamente tinha eliminado o Boa Vista. Então por muito pouco a gente não teve um clássico da Invicta na final daquela competição que hoje é a Liga Europa. E no clássico o Porto reina soberano, né? De todos os duelos que a gente falou aqui, a hegemonia é a maior, com 69% dos jogos sendo vitórias do Porto. E também é a maior diferença de valor de elenco. A gente precisaria de mais de 363 elencos do Boa Vista para equiparar o preço dos Dragões. Quanto que vale o elenco do Boa Mas isso não é à toa. O valor de mercado de vários jogadores do Boa Vista lá no Transfer Market atualmente nem existe, de tão desconhecidos que eles são. Só que isso tudo tem um motivo, tá? Depois de um período de complicações financeiras imensas, o Boa Vista SAD, que é tipo a SAF de Portugal, né, declarou recentemente a falência, com o clube sendo liquidado, e assim, com a separação da SAF, o Boa Vista acabou caindo para meio que a 5ª divisão de Portugal, que é a divisão distrital de Porto ali, onde vai ter que trilhar novamente o seu caminho até o topo. Então, no final das contas, o Porto tá invicto no... Porto tá sem rival lá em Portugal, gente. Clássico da Invicta há 18 anos e provavelmente vai ficar muitos mais, porque sequer deve jogar, né, contra o Boa Vista num futuro próximo. Depois de tanta surra nesse ringue, se você ficou curioso pra saber quais são as maiores goleadas de alguns dos melhores clássicos europeus, clica nesse vídeo aqui que é... Vou ver esse vídeo depois, mas bom, pô, é foda, né, mano? Pô, isso é muito triste, velho. Porque, cara, o time, ele acabar a felicidade do torcedor por dívida é muito triste, cara. É muito triste, tá ligado? E, pô, quase aconteceu com o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, né? A galera fica falando aí, muitas pessoas criticam a gestão do Ronaldo aí do Cruzeiro, velho. Mas na minha concepção, mano, se o Ronaldo não compra o Cruzeiro, mano, o Cruzeiro ia acabar, viado. Ia acabar não, porque o Cruzeiro é grande, tá ligado? Então, tipo assim, a marca Cruzeiro é muito forte, tem muito torcedor, a torcida é muito grande, velho. Mas, pô, tá ligado? Que isso, velho, foda. Triste demais. Mas valeu, Eurofute, valeu.